Combate ao desmatamento e defesa da Amazônia viram tema central na abertura da Semana da Pátria. Secretaria de Educação do Estado tem novo titular. Vicente Nogueira volta a assumir o comando da pasta. Veja também, trecho da Rua Pará é interditado e motoristas precisam estar atentos às alterações no trajeto. E ainda, quem será a grande campeã do Festival de Cirandas de Manacapuru? O A Crítica na TV já começou. Olá, muito boa noite para você. Foi aberta hoje a programação oficial da Semana da Pátria no Amazonas. Mas a situação das queimadas e o combate ao desmatamento na Amazônia foram os principais assuntos discutidos nessa manhã. Afinal, muito além da questão ambiental, a defesa da região envolve um debate muito importante, o da soberania nacional. Nos discursos da cerimônia, o tema mais falado foi o da soberania da Amazônia, referência aos recentes acontecimentos envolvendo países como a Alemanha e França, que criticam as políticas ambientais do Brasil, principalmente depois da divulgação do aumento das queimadas na região. O assunto deve ser discutido em uma reunião aqui na sede do governo na manhã desta terça-feira entre governadores e representantes do governo federal. 3 ministros já confirmaram presença, o da Casa Civil, do Meio Ambiente e da Defesa. Segundo o governador do Amazonas, as autoridades vêm a Manaus depois de um primeiro encontro no Pará e devem traçar estratégias para reduzir os índices de desmatamento irregular nesta região também nos próximos anos. Porque ano que vem nós vamos ter uma situação muito parecida se nenhuma ação efetiva for tomada. E para isso nós precisamos avançar em algumas questões que há muito tempo faltaram os encaminhamentos necessários, como regularização fundiária, zoneamento econômico ecológico, estrutura mínima de produção e de desenvolvimento sustentável para a nossa região, o fomento a algumas cadeias, para que efetivamente a gente possa dar condições de sobrevivência para o cidadão que mora aqui. Foi apresentada ainda a programação dos desfiles da pátria. O das escolas da rede pública está marcado para as 5 horas da tarde de quinta-feira, dia 5, no Sambódromo. No sábado, dia 7, tem o desfile militar também no Sambódromo, com a chegada do governador prevista para as 7h30 da manhã, para a revista das tropas. No Amazonas, a Semana da Pátria tem um significado a mais que no resto do país. Além de se comemorar a independência do Brasil, também se celebra a elevação do Amazonas à categoria de província. É um momento em que nós temos que pensar no civismo, temos que pensar no legado dos nossos antecessores e buscar fazer o melhor que pudermos para manter essa nação grande e desenvolvida. E a comitiva de ministros chegou no fim da tarde de hoje a Manaus. Quem tem as informações é a repórter Rosiane Chagas. Então, Rosiane, muito boa noite para você. Como deve ser, então, essa agenda dos ministros nesta terça-feira? Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a agenda está assim, né? Os 3 ministros, né, que confirmaram presença, eles já estão aqui em Manaus, como você falou agora há pouco, eles chegaram por volta das 5 horas da tarde. Amanhã, então, eles têm essa reunião às 10 horas lá na sede do governo, no bairro Compensa, né, com o governador, com vários governadores, né, eles que são representantes do governo federal. Ao meio-dia, então, eles devem conceder uma entrevista coletiva à imprensa. Já confirmaram presença, portanto, já estão em Manaus os ministros, né? O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e também o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva. Lembrando também que os governadores do Acre, do Mato Grosso e também de Roraima e Rondônia, eles foram convidados a participar dessa reunião. É uma reunião que acontece logo após a reunião que aconteceu hoje lá em Belém do Pará. Dessa reunião participaram aí os 9 governadores, né, dos estados da Amazônia. Eles levaram várias propostas aos representantes do governo federal, propostas principalmente voltadas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Na reunião de amanhã, claro, não vai ser diferente, com menos governadores, claro, mas toda
toda a pauta, todo o assunto é voltada para essa questão da Amazônia e da preservação da Amazônia. Inclusive, o que a gente pode adiantar dessa reunião, que a gente viu agora há pouco na reportagem da Tamires Clé, o governador, falando, né, sobre o que deve ser discutido nessa reunião. Claro, desmatamento e as queimadas devem dominar a pauta, assim como regularização fundiária, e também Fundo Amazônia deve ser um dos assuntos discutidos nessa reunião de amanhã. Se há, claro, uma expectativa muito grande para esse encontro de amanhã aqui em Manaus, a expectativa maior ainda é para o pós-reunião, né, Nayandris? Porque a gente precisa relembrar aqui que na semana passada a gente veio falando, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele já havia prometido, né, montar uma equipe. Essa equipe seria encabeçada, como está sendo agora, pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Essa equipe, claro, ficaria aí a cargo e está ficando a cargo de receber todas as propostas, tudo o que os governadores dos estados têm trazido para o governo federal e depois de tudo isso montar aquele pacotão de medidas que o governo quer submeter ao Congresso Nacional. Portanto, fica aí a expectativa para isso. Eles devem ter essa reunião, então, amanhã às 10 horas, a portas fechadas, e aí depois já é o terceiro encontro seguido, né? A gente espera, então, que esse pacotão de medidas saia, que a gente tenha um resultado muito positivo dessa série de encontros que a gente vem tendo aí entre o governo federal e os governadores da região amazônica. Claro, a gente vai trazer todos os detalhes amanhã aqui no A Crítica na TV. Tomara, né, Rosiane Chagas, porque é muito fácil defender o discurso do repasse de recursos internacionais, é muito fácil, mas tomara que amanhã, nessa reunião, os governadores dos estados da Amazônia Legal aproveitem a oportunidade para cobrar o governo federal. Que a situação que a gente encontra agora das queimadas não é de hoje, não. Já vem sendo sucateado há muito tempo. Então, tem que cobrar, sim, o governo federal e apresentar essas medidas que, de fato, sejam efetivas para a defesa da Amazônia. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. A Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara, visitou hoje a sede do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. A intenção foi conhecer melhor as informações sobre o combate aos crimes ambientais, focos de queimadas e desflorestamento, identificados principalmente no sul do estado. A chefe do Ministério Público do Amazonas estava acompanhada de 10 promotores de justiça. Alguns deles já atuam em municípios apontados pelo IPAAM como campeões dos casos de queimadas e desmatamentos. Na visita, eles tiveram informações mais precisas sobre as áreas afetadas, os donos dos terrenos e o perfil de cada caso. A Procuradora-Geral de Justiça destacou que a reunião ajudou a melhorar o acesso às informações para respaldar o trabalho dos promotores na linha do combate às queimadas e desmatamento. A gente continua falando sobre esse assunto porque a Prefeitura de Boca do Acre, no sul do Amazonas, divulgou hoje um vídeo de um incêndio em uma área de mata. O incêndio foi próximo do cemitério da comunidade Piquiá. Os moradores foram mobilizados para ajudar a conter o fogo e, como o mato estava seco, se espalhou rapidamente por uma boa parte da área. Ainda não se sabe o que causou o incêndio, mas, segundo o prefeito de Boca do Acre, Zeca Cruz, tem aumentado bastante nos últimos dias o número de incêndios florestais no município. Ele informou ainda que ninguém foi ferido e o fogo foi contido pelos bombeiros e a Defesa Civil do município, ou seja, toda uma força-tarefa sendo montada para combater o desmatamento e essa situação das queimadas, como se isso fosse alguma novidade, tem todos os anos. Ainda durante a abertura da Semana da Pátria, o governador Wilson Lima anunciou o nome do novo secretário de Educação. Vamos ver. Vicente Nogueira assume a Secretaria de Educação na próxima segunda-feira. A pasta está com uma administração interina desde que Luiz Castro deixou a função na semana passada. Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o ex-secretário explicou que, além de cuidar da saúde, também pede demissão para se defender de maneira mais isenta sobre as acusações de pagamento de propina envolvendo empresas do transporte escolar e a SEDUC. Que o Tribunal de Contas investigue, os órgãos de controle investiguem e, se houver qualquer irregularidade, qualquer ação criminosa, que haja punição para aqueles que a causaram. E eu não venho aqui acusar nenhum ex-gestor, nenhum ex-governador, nenhum ex-secretário, mas apenas constatar o fato de que a gestão da SEDUC, a exemplo de outras secretarias, estava muito desorganizada
e nos demandou e vai continuar a demandar muito trabalho na área administrativa. O governador Wilson Lima falou sobre a escolha do novo secretário da SEDUC na abertura da Semana da Pátria. Uma pessoa experimentada, uma pessoa que tem um diálogo muito próximo com os atores da educação, alguém que já foi secretário do município, alguém que já foi secretário de Estado, e alguém muito preparado para tocar essa missão. Desde a semana passada, Luiz Fabian administra a pasta. Ele era secretário executivo na gestão de Luiz Castro. Segundo ele, o problema da desassistência do transporte escolar pode ser resolvido em breve. Quando nós chegamos à Secretaria de Estado da Educação, não havia estudos de fato elaborados sobre as rotas que deveriam ser viabilizadas a partir das zonas rurais dos municípios. Então é algo realmente de uma complexidade enorme. Encerramos agora a versão final do nosso termo de referência, que segue para a cotação e posterior envio à CGL. Eu imagino que isso deve estar sendo enviado para a CGL já nos próximos dias. Vicente Nogueira já esteve à frente da SEDUC e da CEMED em gestões passadas. Hoje é reitor de uma universidade particular. Segundo ele, esta semana vai ser importante para entender as principais demandas da SEDUC e disse que o transporte escolar deve estar entre as prioridades. É algo que nós daremos atenção total, atenção plena para que esse problema deixe de ser o problema e passe a constar na coluna das nossas realizações. O novo secretário de Educação do Estado deve assumir depois da Semana da Pátria. A Universidade do Estado do Amazonas prorrogou o prazo para o pagamento do boleto bancário do vestibular 2019, acesso 2020 e do Sistema de Ingresso Seriado, o SIS. O processo de pagamento vai poder ser feito até amanhã no horário de expediente bancário, horário de Manaus. Então, quem se inscreveu para as provas da UEA, mas não conseguiu fazer o pagamento, vai ter mais essa chance. É bom ficar atento. A gente fala agora de trânsito. Para dar prosseguimento à obra do complexo viário Roberto Campos, um trecho da Rua Pará foi interditado na manhã de hoje. Motoristas e usuários do transporte coletivo devem ficar bastante atentos aí a essas mudanças. Com a interdição, para acessar a Avenida Djalma Batista ou o bairro Nossa Senhora das Graças, agora os condutores devem entrar na Rua São Geraldo, que é uma rua antes da Pará. A partir daí eles vão acessar a Rua João Alfredo e seguir o seu fluxo normal. A interdição faz parte da segunda etapa da obra do complexo viário Roberto Campos. Com relação a Pará, esse trecho que está interditado, ele vai funcionar apenas para acesso local. Então, para moradores, para comércio que funcionam no local. De acordo com essa engenheira, a interdição da Rua Pará é necessária para o início da perfuração de estacas de fundação, que são estruturas enterradas no solo para dar mais estabilidade. Vamos estar dando início aí à marcação para início da perfuração das estacas, a parte de fundação da trincheira. Por conta dessa obra, haverá também mudanças nas rotas de 3 linhas de ônibus, 318, 407 e 452, não vão mais atender a Rua Pará enquanto ela estiver interditada. As linhas 318 e 407 seguem o percurso normal até o Terminal 1. Passa pelas avenidas Constantino Neri, Álvaro Maia, Joaquim Gonzaga Pinheiro, Airão e Djalma Batista. Já a linha 452 vai normal até a Avenida Ferreira Pena. Depois, as avenidas Senador Álvaro Maia, Joaquim Gonzaga Pinheiro, Airão e Djalma Batista. Seis motoristas dirigindo sob efeito de álcool foram flagrados nas fiscalizações do Detran em Manaus, Manacapuru e Rio Preto da Eva no fim de semana. Além disso, 128 multas foram aplicadas e 24 carros recolhidos por vários tipos de irregularidades. Um carro se chocou na Avenida André Araújo neste fim de semana. 3 pessoas se feriram e o motorista chegou a ficar preso nas ferragens, mas está bem, segundo os bombeiros. O motivo seria alta velocidade, depois que o condutor perdeu o controle do veículo.
E um homem foi preso tentando entrar na delegacia de Barreirinha com pasta base de cocaína dentro de pães doces. O suspeito disse que estava apenas entregando um lanche para um detento, enviado por outras pessoas, que, segundo a polícia, seriam traficantes. Refugiados venezuelanos já estão pernoitando nas tendas montadas pelo Exército. Mas, apesar da mudança, muitos continuam insatisfeitos. Aos pés do viaduto de Flores, vários venezuelanos ainda se aglomeram buscando abrigo do sol a poucos metros das ilhas montadas pelo Exército. É que o espaço é apenas para passar a noite e muitos não querem sair do local. Solo pasar noche nada más. Es ruim, sí, porque no tenemos algo donde descansar, bañarnos. A veces comemos, a veces no. As 3 ilhas começaram a ser montadas na semana passada. Uma ainda não está completamente finalizada. Na última terça-feira, mais de 100 famílias foram retiradas do entorno da rodoviária. O Exército disponibilizou 250 barracas do tipo iglu e mais 30 com capacidade para até 4 pessoas. Quando chega nesse horário, mais ou menos por volta das 5 horas da tarde, elas começam a ser montadas e o material é entregue para que os venezuelanos possam passar a noite. Nesta segunda-feira, militares do Exército estavam no local para ajudar os venezuelanos na montagem das barracas. Mas, apesar da estrutura, essa venezuelana pede um abrigo permanente. Eu quero um lugar que, por favor, que me tirem na mão um lugar, um alojo, uma aloja onde eu possa habitar, um alojamento onde eu possa habitar com minha família. Você vai ver a seguir, começa o prazo para os pedidos de isenção do IPTU. Agora em Manaus são 8h13. O A Crítica na TV volta já.